No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Lei de Cotas completou 10 anos em agosto, com um crescimento de 31% para 52% de jovens negros, pardos e indígenas matriculados em instituições públicas do país. Vamos falar sobre políticas de inclusão na educação. Participam Roseli Olher, pedagoga especialista em terapia ABA e atendimento educacional especializado. É supervisora do Serviço da Educação do Instituto Jô Clemente. Jacques Weiner é professor do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, com experiência em inteligência artificial, sistemas colaborativos, informática médica, bibliometria e impactos da informática na sociedade. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Mônica Grayler, da Rádio ONU. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel, bom dia, Roseli, bom dia, Jacques, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. E eu queria também dizer que hoje nós vamos tratar da ODS 4, é a ODS que trata de educação de qualidade, né? Que é a ODS que significa Objetivo dos Desenvolvimentos Sustentáveis, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU por um mundo melhor para todos nós, Joel. Educação de qualidade ainda é um sonho para boa parte da população brasileira. Mas, Frank, qual é o destaque da semana? Então, Joel, acho que o que está bombando em todas as redes aí ainda repercute a atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, que recebeu, né, que ele estava em prisão domiciliar, aí respondendo uma série de processos, aí durante a semana passada ele acabou ofendendo a ministra Carmen Lúcia, questões que eu não vou nem reproduzir aqui, porque é de uma baixaria assim, sem tamanho o que ele fez. E além disso, também chegou a informação de que ele teria um arsenal de armamentos na sua casa, né? Que para uma pessoa que está em prisão domiciliar não deveria ter esse tipo de armas na sua casa, né? A legislação não permite que isso aconteça. Enfim, e aí foram prendê-lo e ele recebeu os agentes da Polícia Federal a bala, né? 21 tiros pelo menos mais de 20 tiros de fuzil, detonou 2 granadas, ou seja, uma atitude impensável, né? Que aconteceu com o Roberto Jefferson até ele ser efetivamente preso, né? E feriu 2 policiais. E feriu 2 policiais, exatamente, feriu 2 policiais da Polícia Federal. E aí, o que acontece com isso, né? No fundo, isso tudo é uma cortina de fumaça do assunto principal, né, do que estava acontecendo naquele momento, no final de semana, que o presidente Lula tinha recebido 116 direitos de resposta para combater as fake news, as mentiras do presidente Bolsonaro nessa campanha que chega ao final agora, né? Hoje, na nossa quinta-feira hoje, isso chega ao final e no domingo, né, nós teremos as eleições. Isso é cortina de fumaça, Joel, né? Porque, na verdade, o que o presidente tem feito, né, o presidente em exercício, o presidente Bolsonaro, é difundir muitas mentiras, muitas fake news. Como ele mesmo disse no caso do ex-deputado Roberto Jefferson, que não era amigo dele, que ele não conhece ele, que ele nunca tem nem foto, né? E na sequência veio várias fotos dele mostrando que o presidente Bolsonaro sim o conhece e que o próprio PTB, partido do Roberto Jefferson, é linha auxiliar do presidente Bolsonaro, como nós vimos em alguns debates, né? O padre Kelmon, né? O pessoal até brinca que é, né, como popularmente costuma, um padre de festa junina, né? Ele fazia perguntas, ou seja, era a linha auxiliar do governo Bolsonaro. Enfim, Joel, nós estamos nessa situação. Domingo temos a eleição do segundo turno e eu acho que todos e todas fundamentalmente reflitam
em quem vai dar o voto. Se você quer o voto na barbárie ou você quer um voto numa sociedade civilizada. Isso é muito importante. O Brasil está, infelizmente, Joel, numa encruzilhada. Muito bem. Vamos falar agora de educação. Vou cumprimentar primeiro a Outra Roseli. encruzilhada, né, Joel? Uma dupla encruzilhada, é verdade, Frank. Roseli, bom dia. Seja muito Bom bem-vinda. bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, Jacques, Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre educação, né? O quanto é importante, né? Uma educação de qualidade para todos. Eu só queria complementar que dentro do meu currículo, eu também sou psicopedagoga, clínica institucional, e eu também sou pós-graduada em educação especial. E quando o Joel falou para mim o que é a terapia ABA é uma ciência que estuda o comportamento da pessoa com autismo. Então, a gente, por meio de estratégias, de algumas metodologias, a gente trabalha esse comportamento, né, das pessoas com autismo. Então, é para facilitar, para contribuir com o desenvolvimento das pessoas com autismo. De crianças com autismo, né? De crianças e... Com autismo, isso. Mas a terapia ABA, ela é para trabalhar com o público autista, mas também contribui para trabalhar com comportamentos de pessoas com deficiência, que têm comportamentos agressivos, né, que são muito agitados, então, por meio de diversas estratégias, de diversas... A terapia ABA é uma ferramenta. A gente consegue modelar esse comportamento agressivo. Muito bem, Roseli. Agora deixa eu cumprimentar o professor Jacques. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre essa pesquisa que fazem 5 anos que eu fiz. Nós vamos falar dessa pesquisa, sim. Falar de novo dela é sempre bem-vinda. Não, temos que falar, sim, porque ela foi muito importante. Agora, eu vi ali eu anunciei que sou especialista em inteligência artificial. Qual é a contribuição da inteligência artificial para a educação, professor? Eu raramente trabalho nessas áreas de interface, tá? Então, meu emprego diurno no momento, a inteligência artificial, é isso que eu faço, é isso que eu oriento. E aí, antes eram outras áreas, sistemas colaborativos, bibliometria, informática em saúde, eu sempre trabalhava nessas áreas. Eu tento não trabalhar nas interfaces, tá? Porque eu prefiro ir direto no assunto e ficar no central de cada um assunto e depois mover para um outro assunto. Muito bem. A lei de cotas completou 10 anos em agosto, com o crescimento de 31% para 52% de jovens pretos, pardos e indígenas matriculados em instituições públicas. Eu disse isso no início do programa. A porcentagem de estudantes das classes C, D e E saltou de 19% para 52%. Roseli, qual a importância do sistema de cotas para a educação brasileira? Nossa, é extremamente importante, né? Porque quando a gente fala de direitos, né, os direitos são para todos, né? Para pessoas com deficiência, para pardos, para indígenas, para todas as pessoas. Então, a gente não pode classificar o direito por uma condição, né? É uma pessoa, e uma pessoa tem direitos, então todas as pessoas têm direito. Então, isso é fundamental, né, esse crescimento, né, de direitos dentro de um ambiente inclusivo. Inclusive, eu estava até comentando com o pessoal aqui, que acabou de ser lançado lá em Brasília um livro sobre a inclusão, sobre os direitos à inclusão, né, em defesa à educação inclusiva e ao direito de todas as pessoas, contra, né, o decreto 10.502 de 2020 do nosso presidente Bolsonaro, que está, né, no forninho lá, né, que ele está, como que eu posso dizer, ele não foi aprovado ainda, né? Está no Supremo Tribunal Federal, lá para julgamento, mas ele ainda não foi aprovado. E a gente corre um grande risco desse decreto ser aprovado e voltar às escolas especiais, às salas especiais e a não obrigatoriedade
da matrícula em escola comum. Então, isso é uma questão muito importante. Né? É um retrocesso. É um retrocesso, é um total retrocesso. Eu quero a tua opinião, Jacques, a respeito do sistema de cotas. Está previsto uma revisão, né, no mês passado, essa revisão, o sistema de cotas precisa ser revisto, segundo a tua visão, ele está cumprindo a sua finalidade? Olha, eu não tenho opinião, eu não faço pesquisa sobre isso, quer dizer, eu tenho uma opinião como cidadão, mas não é por isso que eu fui convidado. O que eu fiz, eu acho que por isso que eu fui convidado, foi uma análise do desempenho de alunos cotistas, mas também do ProUni e também do FIES, em relação aos seus colegas de classe que não tinham esses benefícios. Tá? Então, acho que provavelmente daqui a pouco nós vamos entrar, e a conclusão é eles não têm desempenho diferente. Né? Então, era uma pesquisa dentro de um espectro de críticas à lei de cotas, nos anos 2015, foi quando eu comecei essa pesquisa, que era o pessoal falando, olha, os cotistas não vão se dar tão bem, vão sair como piores profissionais. Não é isso que os dados mostram. Né? Então, é isso que... Mostra uma outra realidade completamente diferente. Mostram exatamente o oposto. Eles saem, num certo sentido, bastante iguais a seus colegas não cotistas da mesma classe. E o que você atribui a isso? Um preconceito de classe? O fato de eles acreditarem que os alunos do sistema de cotas não poderiam acompanhar normalmente. É uma hipótese razoável, certo? Quer dizer, era uma hipótese, a ideia, eu acho que em 2015, quando diferentes versões e críticas a cotas estavam acontecendo, era uma versão razoável, dizendo, olha, esses alunos vão entrar não através da meritocracia, e eles não vão sair tão bem como profissionais do sistema. Era uma crítica razoável, como tem outras que também são razoáveis que eu não testei. Por exemplo, eles vão demorar mais para se formar, ou eles vão abandonar mais. Veja, eram críticas razoáveis que, nesse caso do desempenho escolar, eu consegui mostrar que não eram verdade. Certo? Outras pessoas mostraram que... Nós vamos continuar falando desse assunto, viu? Eu tenho um exemplo lá para falar um pouco mais da sua pesquisa. Roseli, o que você atribui a esse preconceito? Porque lembrando que a escola pública, a universidade pública, é paga por toda a sociedade, né? Sim, sim. Eu acho que é um preconceito do não conhecimento. Eu acho que as pessoas que ainda têm esse tipo de preconceito, que quem tem, os cotistas não têm as mesmas condições e as mesmas possibilidades que os não cotistas, a mesma coisa as pessoas com deficiência não têm as mesmas possibilidades de aprendizagem que as pessoas sem deficiência. Então, eu acho que é uma questão de desconhecimento dessa realidade, né? De você não ter aquele olhar para essa nova realidade, que todos têm direitos e todos têm as mesmas possibilidades a partir do momento que existem as oportunidades. Se houver oportunidades de igualdade para todos, todos têm condições sim, de se desenvolver, de aprender, de crescer, a partir do momento que as oportunidades são oferecidas. Né? Agora, infelizmente, ainda existe esse preconceito, mas eu acredito que é um preconceito pelo desconhecimento do que realmente é. Muito bem, pelo desconhecimento. Mas o sistema de cotas terá uma revisão. Você tem algumas sugestões para ampliar esse sistema de cotas? Enfim, o que você incluiria agora nessa revisão? Olha, como o professor Jacques falou também, eu não tenho muito conhecimento a esse respeito. O meu conhecimento é em relação à educação inclusiva das pessoas com deficiência no ensino regular. É esse meu trabalho, é com isso que eu trabalho. Inclusive, eu também tenho uma pesquisa escrita, né, sobre a inclusão dessas pessoas com deficiência em escola comum e o quanto isso beneficiou o desenvolvimento deles. Então, eu acredito, assim, que as oportunidades têm que ser dadas, sim, a gente tem que lutar para que isso aumente cada vez mais, que não haja retrocesso, porque se houver o retrocesso da política de educação inclusiva, nós teremos muitas perdas, e muitas perdas significativas, perdas de direito, perdas de conhecimento, perdas de interação,
perdas de crescimento, que as pessoas sem deficiência, falando literalmente da educação, as pessoas sem deficiência convivendo com pessoas com deficiência, eles também aprendem, eles também crescem, eles também evoluem. Então, a gente tem que pensar sempre no crescimento, né? Quanto mais pessoas com deficiência convivendo com pessoas sem deficiência, isso vai favorecer o desenvolvimento de todos. Quanto mais pessoas com direitos iguais, isso vai favorecer o desenvolvimento de todos. A gente tem que acreditar que isso é possível, a gente tem que lutar para que isso cresça cada vez mais, né? A lei de cotas, o direito ao trabalho, o direito ao emprego para todas as pessoas, todo mundo tem direito ao estudo, todo mundo tem direito ao trabalho, todo mundo tem direito de conviver num ambiente único. Então, é nisso que eu acredito e é com isso que a gente luta e que a gente continua batalhando para que cresça cada vez mais e que não haja esse retrocesso que nós estamos, né, com um risco muito grande. Com eles atualmente, né? Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem: a educação é a base para sociedades estáveis, pacíficas e prósperas. Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu ao mundo que faça mais para fortalecer sistemas educacionais em todo o globo. O secretário-geral ressaltou ainda as dificuldades financeiras sentidas por governos, famílias e negócios. Para ele, mais do que nunca, é preciso criar formas inovadoras para se investir em educação. Guterres lembra que desde o início da pandemia, 2/3 dos países tiveram que cortar seus orçamentos para o ensino, mas a educação segue sendo a base de sociedades pacíficas, estáveis e prósperas. O chefe da ONU acredita que a redução do investimento acaba causando crises mais sérias no futuro. Guterres citou a situação de países em desenvolvimento afetados pela alta do custo de vida. Ele ressaltou o papel da entidade de finança internacional para a educação. A iniciativa quer financiar países de renda média baixa, onde vivem 700 milhões de crianças que estão fora da escola. Nessas nações também se encontram a maioria das crianças refugiadas do mundo. Antônio Guterres lembrou que a entidade para financiamento não é um novo fundo, mas um mecanismo para providenciar educação de baixo custo. A expectativa é de que o financiamento chegue a 10 bilhões de dólares para gerações de jovens futuras. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre políticas de inclusão na educação com Roseli Ollier e Jacques Weiner. Bom, agora vamos com uma pesquisa, né? Na verdade é uma enquete, né, Franco, como você gosta de chamar. É verdade. Os seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje. É verdade. Eu digo que é enquete que não tem base científica, né? Na verdade, nós fazemos uma enquete, ou seja, procuramos ouvir, né, de acordo com os programas que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, fazemos essa enquete com as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais e fazemos uma pergunta de acordo com o programa e com o assunto que está sendo tratado. No caso de hoje, né, políticas de inclusão na educação. E nós fizemos a seguinte questão: você acredita que a lei de cotas contribuiu para a inclusão no ensino superior? E a percepção de quem nos acompanha foi bastante grande. 93% disseram que sim, né, que contribuiu muito essa inclusão no ensino superior, né, a lei de cotas, né? 7% disse que não, né? Mas pelo que a gente tem visto, né, a lei de cotas foi bastante positiva e a gente percebe que quem é professor, né, quem desempenhou como professor, como eu mesmo como professor, eu vejo que, não com pesquisa, como o professor Jacques fez, mas, enfim, né, constatando no dia a dia, que os alunos que são cotistas, né, ao entrar, talvez eles tenham alguma dificuldade na entrada, né, inicial, mas depois eles conseguem acompanhar tranquilamente, recuperam e ficam ao mesmo nível daqueles que não entraram pelas cotas. Pelo menos isso é uma coisa que eu constatei no dia a dia, não na base de uma pesquisa, né, mas, enfim, uma constatação na minha prática profissional.
eu tenho uma questão importante que eu gostaria que fosse desenvolvida, né, tanto pela Roseli como pelo Jacques, que é sobre o seguinte. Nós temos aí a política de cotas, né, tem cotas raciais, tem a pessoa com deficiência, e eu pergunto, existe algum setor da sociedade que não foi contemplado, que deveria ser contemplado com a questão da política de cotas? Vou começar pela Roseli. Bom, pela legislação, todas as pessoas deveriam ser beneficiadas, né? Todas as pessoas deveriam ser beneficiadas, pessoas com deficiência, né? Os negros, os indígenas, todos deveriam ser beneficiados. A meu ver, assim, todos têm o direito, todos estão dentro do direito do benefício da lei de cotas, mas, infelizmente, ainda existe uma parcela que não usufrui desse direito, pois ainda existem, falando só da educação especial, ainda existem muitas escolas especiais pelo Brasil que recebem financiamento do Estado para serem mantidos. Então, isso acaba diminuindo, né, essa parcela de pessoas que poderiam estar inseridos dentro de um sistema educacional inclusivo. Quando a gente fala de educação inclusiva, acho que a gente nem deveria estar mais falando de educação inclusiva, é educação. Né? Educação é um direito de todas as pessoas. Então, não teria que mais falar sobre educação inclusiva, porque todos deveriam estar dentro de um ambiente regular comum. Mas, como ainda existe o financiamento para as escolas especiais, então muitas escolas especiais ainda estão ativas e muitas famílias ainda fazem a opção pelo filho de estarem dentro das escolas especiais, porque a família que escolhe, né, pelo filho, que ela acha que é melhor, aí a criança ou adolescente acaba não tendo o direito de escolher para você o que é melhor. Então, assim, a lei existe para todos, mas ainda existe uma parcela bem grande fora, né, fora que tem o direito de usufruir desse direito de estar e conviver com todas as pessoas. Há um déficit muito grande ainda, né, de crianças e adolescentes que estão fora do processo. Já vou voltar à sua pesquisa. O estudo comparou o desempenho de mais de 1 milhão de alunos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Foi entre 2012 e 2014, e concluiu que políticas de inclusão formam estudantes tão capacitados quanto seus colegas, é o que você disse. Mas a pesquisa tem mais alguma coisa, né? O que mais a pesquisa constatou, Jacques? E os resultados te surpreenderam? Bom, vamos lá. Do último, os resultados me surpreenderam, né? Quer dizer, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz com uma colega americana que eu tinha conhecido alguns anos antes, e a gente não sabia o que ia dar. Quer dizer, era uma crítica, como eu falei, razoável de pessoas contrárias à política de cota, que não, vai sair alunos piores. E isso, mesmo que fosse verdade, isso não é definitivo como a razão para adotar ou não adotar as cotas. Então, eu não tinha nenhuma opinião a priori, eu sabia da literatura brasileira, que mostrava que os alunos saíam moderadamente parecido, mas a literatura brasileira, até então, pegava uma universidade e alguns cursos dessa universidade. Então, isso tinha um certo viés, porque, olha, na universidade, vamos dar um nome para ela, o pessoal da engenharia elétrica sai tão bem quanto os seus colegas de cota, mas e daí? E o pessoal da enfermagem, né? Então, fica pouco claro se isso eram exemplos onde os alunos saíam tão bem, mas eram limitados, né? Então, a literatura parecia mostrar por esse caminho, mas a gente achou, olha, a gente tem uma ferramenta estatística para pegar todo mundo. Então, o que foi? O ENAD é aquele provão que os alunos fazem na saída da graduação, e que a gente assume era uma boa medida da qualidade do aprendizado deles durante a graduação. E o ENAD, a cada 3 anos, repete todas as graduações. Então, no ano 2012, era as ciências sociais aplicadas, 2013 era saúde, 2014
e 14 eram áreas externas, né? Áreas exatas e engenharias. Então, com esses 3, a gente cobria todas as graduações do Brasil e conseguiu, então, mostrar que, para todas as graduações do Brasil, as pessoas que entraram por cotas saíam com uma nota não muito diferente dos seus colegas de classe que não entraram por cota. Então, esse era o primeiro resultado. Eu fiquei surpreso, moderadamente surpreso. Eu sabia que existia literatura, mas deu um resultado muito bonito, né? O outro resultado, aí até um pouco mais interessante do ponto de vista de inclusão, é o ProUni. Os alunos financiados pelo ProUni saíram melhor do que seus colegas não financiados pelo ProUni. Quer dizer, o ProUni garantia alunos que saíam com o que pareceu um acúmulo de conhecimentos ganhos durante a graduação maior do que a média de seus colegas que não tinham ProUni. Então, o ProUni se mostrou como sendo realmente uma política não só de inclusão, mas de ganho de benefícios, de benefícios educacionais importantes. E os alunos que tinham financiamento para suas graduações, o FIES, saíram equivalente aos seus colegas que não tinham esse benefício. Muito interessante a conclusão dessa pesquisa. Frank Valverde, você tem informações importantes de quem está querendo obter informações sobre projetos, causas sociais e direitos humanos. Verdade, João. Convido a todos e a todas a seguirem o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais, acompanhando informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos realizando agora, eles estão sempre disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também todos e todas podem encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3, em numeral, Setor, Joel. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje estamos falando de políticas de inclusão na educação com Roseli Ollier e Jacques Weiner. Frank Valverde, perguntas para os nossos convidados? Sim, eu tenho uma pergunta, né? A gente sabe que vai ter esse estudo de como é que está a situação das cotas. Agora, o ideal numa sociedade é que não fosse necessário cotas, né? Que a própria estrutura social da educação no país cumprisse com o seu dever, digamos assim, né? E que recebesse a todos e a todas de forma igualitária, com as mesmas condições, né? Tudo bem, é um pouco uma pergunta que vai entrar um pouco na questão da futurologia, mas eu acho que, de uma certa forma, é importante para a gente discutir também e ter um pouco até para desmistificar para certas pessoas que são contra a política de cotas. Como se fosse uma coisa eterna, né? Então, na visão tanto do Jacques como da Roseli, eu gostaria que eles falassem quando é que eles acreditam que o Brasil, né? Quer dizer, repito, é uma questão de futurologia, mas não custa a gente tentar trocar algumas ideias aqui. Quando eles acreditam que o Brasil não terá mais necessidade da política de cotas, que, digamos, já foi corrigido as diferenças que o Brasil tinha e tem ainda para a obrigação da implantação das cotas. Desta vez vamos começar pelo Jacques. E a partir das pesquisas que você realizou, né, Jacques? Esse estudo, né? Te surpreendeu um pouco, como você disse. Eu não saberia dizer, quer dizer, veja, pessoal, eu realmente não tenho nenhum dado a mais que vocês não tenham para ter uma opinião sobre isso, né? Quer dizer, eu acho que, aí eu estou falando como cidadão, né? Por favor. Sim. Eu acho que é claro, nesses primeiros 10 anos, que a política de cotas foi positiva. Eu acho claro, eu acho que ainda resta alguma dúvida. Eu, por exemplo, não sei da literatura sobre taxa de abandono e tempo de graduação, que eram outras duas críticas que se faziam. Eu não consigo medir com os dados que eu tenho e eu não sei muito da literatura. Mas eu acho óbvio que eu acho que eu provei eu e outras pessoas provaram com bastante certeza que o aluno sai
bem formado, tão bem formado como os seus outros colegas, e, obviamente, isso está causando um bem. Né? Quer dizer, nós estamos aumentando a inclusão de grupos minoritários na educação superior. Se isso causa um bem futuro, também não sabemos, precisamos medir. As pessoas que se formam, cotistas que se formam em medicina, começam a receber salários melhores e isso causa impacto nas suas famílias e nas suas comunidades. Obviamente que a gente gostaria que fosse verdade. Isso é provavelmente possível de ser medido, não por mim, que não sou dessa área, mas quem sabe, você entendeu, né? Podemos pensar a respeito. Então, isso a gente pode observar empiricamente. Então, é provável que os cotistas estão causando, não só para eles foi um bom processo, mas eles estão causando um bom impacto nas suas comunidades. É provável, mas precisa ser medido. Quando que isso deixa de ser algo que a gente deveria justificar e deveria apoiar? Quando depois de 10 anos a gente fala, olha, não tem mais nenhuma diferença entre pessoas que entraram e não entraram, pessoas que entraram por cota e não entraram por cota, em todos os aspectos. Tá? Quer dizer, depois de 10 anos, a gente só mostrou alguns ganhos positivos. Está muito cedo, na minha opinião, como cidadão, para falar, olha, acabou o experimento. O experimento acaba quando ele satura, quando a partir de depois de um ciclo de 10 anos, a gente não consegue mais mostrar ganhos em nenhuma área. Aí, pelo jeito, cedereu, né, o experimento satura. Eu acho que é muito cedo para interromper esse experimento, vamos chamar social, do acesso de grupos minoritários à educação superior. Mas, paralelamente ao sucesso do sistema de cotas, as desigualdades do país aumentaram, Roseli. É verdade. O sistema de cotas é uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar. E, de novo, da mesma forma que a ideia de que a gente ia avaliar depois de 10 anos, precisa ser avaliado. Né? Quer dizer, já se formaram suficientes alunos que entraram por cota para a gente ter uma noção do que aconteceu com as comunidades de onde eles vieram. Você entendeu, né? Eu acho que é um assunto terrivelmente interessante que outras pessoas deveriam pesquisar. Muito bem, isso é alvo para uma nova pesquisa, Roseli. E aí o sistema de cotas... Sim, com certeza é uma grande pesquisa. Eu acho que vai dar assunto aí, viu? Eu concordo com o Jacques, é muito complicado. A questão da lei a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela já tem mais de 15 anos. Então, há mais de 15 anos que a gente vem batalhando por uma melhor qualidade na educação, por maior investimento, tanto de materiais, de recursos acessíveis, quanto de formação para os profissionais. Então, eu acho que a tendência é crescer. A gente já foi verificado, já foi validado que as pessoas com deficiência, elas têm muito melhor desenvolvimento dentro do ambiente educacional inclusivo. É muito melhor para todos. E eu temo, né, com o retrocesso da legislação, desse decreto 10.502 de 2020, que se ele realmente for aprovado, que todo esse trabalho, todas essas conquistas que nós tivemos ao longo desses 15 anos, venha por água abaixo. E aí, a gente já tem um número pequeno de pessoas com deficiência intelectual. Não digo deficiência física, auditiva, visual e mesmo os autistas, mas a gente tem um número muito pequeno de pessoas com deficiência intelectual que chegam no ensino médio e no ensino superior. O número é muito baixo. Roseli, eu tenho esse dado de 2019. De acordo com a última pesquisa nacional de saúde, o PNS, o Brasil tinha 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Provavelmente, nos 3 anos de pandemia, deve ter aumentado isso. 67% desta população não possuía instrução ou estava com ensino fundamental incompleto. Uhum. E aí eu pergunto para você, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho do Instituto, né, João Clemente, e também me respondesse rapidamente que políticas públicas são necessárias para garantir a educação inclusiva de pessoas com deficiência no país?
Então, a política já existe, que é a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. A política já existe desde 2008, tá? Então, essa política já existe. Só que nós estamos correndo um grande risco de ter o retrocesso dessa política por conta desse decreto 10.502. O Instituto Jô Clemente, nós atuamos com apoio à inclusão no contraturno escolar. Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, que é a faixa etária de obrigatoriedade escolar, no contraturno escolar. Então, todas essas crianças e adolescentes que frequentam o Instituto Jô Clemente, eles estão matriculados em escolas comuns, e no contraturno, eles vêm aqui para o Instituto para terem apoios pedagógicos. Não é reforço escolar, a legislação, que é o atendimento educacional especializado, ele não é um reforço escolar, ou seja, a gente trabalha na quebra de barreiras. Então, todas as pessoas que chegam no Instituto, eles são avaliados pelos pedagogos, que são especialistas, e aí a gente cria um plano de atendimento para esse aluno. Esse aluno, ele pode ter uma barreira relacionada à interação social, ele pode ter uma barreira relacionada a comportamento, ele pode ter uma barreira relacionada à comunicação, e aí, é claro, aos aspectos cognitivos. Então, é montado um plano de trabalho para esse aluno e a gente trabalha com recursos e estratégias que favoreçam o rompimento dessas barreiras, para que eles possam se desenvolver dentro do ambiente educacional, familiar e social. Então, este é o trabalho que o Instituto Jô Clemente atualmente realiza aqui no setor da educação. Mas, repito, nós temos um trabalho forte também de orientação e de apoio aos professores das escolas comuns, ou seja, a gente tem esse intercâmbio com as escolas, até para a gente conseguir orientar os professores para que possam trabalhar da melhor forma possível com esses alunos. Mas, assim, o número de pessoas com deficiência intelectual que chegam ao ensino médio ou ao ensino superior ainda é muito baixo. É muito pequeno ainda, né? É muito pequeno, eles desistem muito. Deficiência intelectual, tá? Os outros tipos de deficiência, eles chegam e eles se formam e se desenvolvem. Agora, a pessoa com deficiência intelectual, o número é muito baixo. E chega ao desafio para incluir esse. É um desafio bem grande. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. Frank, quais são as notícias que mais bombaram nas nossas redes sociais? Perfeito. Antes de mais nada, já quero convidar a todos e a todas que visitem o nosso site, né, observatório3setor.org.br. Lá vão encontrar uma série de matérias, muitas delas tratando sobre questões de cidadania e dos direitos humanos. Entre as mais lidas, eu destaco uma matéria que diz que o número de brasileiros que vivem na miséria supera a população inteira de Cuba. Olha só, quer dizer, aqui vive muito mais gente na miséria do que a população inteira de Cuba. E uma outra matéria que também está entre as mais lidas é Garota Desaparecida no Vaticano vira série e destaca mistério até hoje não resolvido. Querem saber qual é? Visitem nosso site e saibam sobre essa matéria. E aquela que eu quero dar um destaque especial é a matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, com o seguinte título: Brasil, 2.200.000 crianças de até 6 anos de idade vivem na pobreza extrema. Essa é uma matéria que foi escrita, como eu disse, pela Maria Fernanda Garcia, e ela destaca que, segundo um estudo feito por pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, a pobreza infantil aumentou no país depois da pandemia, né? A pandemia, além da doença, também aumentou uma série de outros problemas no nosso país. Esses dados do PNAD contínua, do IBGE, que conclui que a proporção de crianças com até 6 anos vivem abaixo da linha da pobreza saltou de 36,1% em 2020 para 44,7% em 2021, ou seja, em um ano o salto foi fantástico. Essa matéria e as outras que eu disse, e muitas outras que podem ser encontradas no nosso site, elas têm a ferramenta de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda demais as pessoas que têm deficiência visual a terem o conteúdo que é oferecido pelo site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Um estudo realizado pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente revelou que crianças e adolescentes que frequentam salas de aula comuns
apresentam ganhos consideráveis em aspectos como a identidade, a autonomia, a comunicação, a linguagem, a expressão, o relacionamento interpessoal e a aprendizagem. Roseli, você é uma das autoras desse trabalho, né? Conta um pouquinho. Eu fui a autora dessa pesquisa. Conta um pouquinho exatamente do resultado dela e da importância dela para nós darmos continuidade às políticas públicas de inclusão. Sim, sim. Então, essa pesquisa, ela surgiu com o fechamento da escola especial. Nós tínhamos escola especial até 2008, e aí, em 2008, com o decreto 6.571, que fala da política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, a diretoria do Instituto João Clemente, que na época era PAI de São Paulo, decidiu pelo fechamento da escola especial em respeito aos direitos das pessoas com deficiência. E aí, nós começamos esse processo de transição da escola especial para a educação inclusiva. E eu que fiz, na época eu era coordenadora pedagógica da escola especial, eu que fiz todo esse acompanhamento dessa transição, né, de orientar esses professores, de como receber essas pessoas, de como adaptar esse currículo, de como flexibilizar as atividades, e é o que eu falo, a gente percebeu que a inclusão das pessoas com deficiência numa escola regular, convivendo com todas as pessoas, favoreceu a todos, não somente as pessoas com deficiência, mas favoreceu as crianças, os adolescentes e aos professores, este olhar diferenciado, que todos são capazes. E socialização dos alunos teve muitos obstáculos, né? Tem muita resistência da sociedade. Né? Isso, no início sim, mas hoje em dia nem tanto. Mas no início foi muito difícil a aceitação dessas pessoas, né? Que eles não são capazes, que eles não vão conseguir, que eles vão atrapalhar as minhas aulas, que eu não vou conseguir ensinar os outros que têm condições de aprender e eles não têm condições de aprender. Então, tudo isso foi sendo modificado ao longo desses anos, com esses olhares diferenciados, com mudança de dinâmica em sala de aula, com mudança da prática pedagógica. A prática pedagógica, ela tem que ser favorável a todas as pessoas, e não somente as pessoas que não têm deficiência. Então, uma pessoa com deficiência, se ela necessita de um currículo flexível, ele tem o direito a esse currículo flexível. E foi aí que nós entramos, de orientar esses professores de que forma flexibilizar esse currículo, mas não diminuindo a qualidade do ensino, mas utilizando recursos tecnológicos, recursos acessíveis, que facilitasse a compreensão e a participação dessas pessoas dentro do mesmo contexto educacional que todos. E assim, e a gente só percebeu evolução, a gente percebeu crescimento em relação à autonomia, em relação à independência, em relação as pessoas com deficiência passaram a esboçar os seus desejos, os seus sentimentos, o que eu quero, o que eu não quero, e ter voz para falar o que eu quero, o que eu gosto. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ter voz, e é um direito deles, né? Então, assim, essa pesquisa, né, que eu fui a autora da pesquisa, eu concluí na pesquisa que, assim, os ganhos para as pessoas com deficiência foram imensos, mas também as pessoas sem deficiência tiveram muitos ganhos também com essa convivência, de saber lidar com essa diferença, né? Que é a sociedade, né? Pessoas Sim. desiguais que habitam no mesmo ambiente, né? Isso, todos nós somos diferentes, né? Isso, né? Todos nós somos diferentes. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório de Políticas de Inclusão na Educação, Roseli Olher e Jacques Weiner. Ô, Jacques, mais um pouco da tua pesquisa. Teve questão de gênero, a resposta da pesquisa. As moças sabem mais que os rapazes, enfim. Tá, eu não fui atrás disso. A gente não faz pescando, você entendeu? Vamos jogar um monte de anzóis e ver o que vai dar. Era só as questões de ações de inclusivas, cotas, mas também ProUni e também FIES, e vamos medir o que acontece. Você entendeu, né?
A gente não sai atrás. Não se debruçou sobre esse aspecto. Vamos ver o que vai dar aí. Não faz isso. Mas aí deixou um estímulo, né, até para você e para outros pesquisadores a ampliar, né, essa pesquisa para saber se aprofundar sobre isso, né? Não, eu achei que o meu papel era trazer essas ferramentas estatísticas para processar o ENAD, você entendeu, né? E eu espero que colegas da área de educação carreguem essa linha de pesquisa, que não é minha, você entendeu, né? Foi um projeto de meio ano sabático, quando a gente faz coisas que a gente normalmente não faz, exatamente com a Tatiana, que era da Universidade de Southern Califórnia, que é especialista em questões inclusivas, mas nos Estados Unidos, e a gente trabalhou um pouco e ok, chegamos nesse negócio, mas a partir daí não é minha linha de pesquisa, outras pessoas... No caso da tua colega norte-americana, você viu que isso surpreendeu a pesquisa para você e ela, quando se debruçou sobre o olhar aqui no nosso país a respeito do sistema de cotas? Olha, ela é um caso muito curioso, ela nasceu na Colômbia, eu encontrei com ela quando eu estava fazendo um outro estágio sabático, trabalhando em outro assunto, e ela estava entre os expatriados, você entendeu, né? Numa cidade maravilhosa, e eu conheci ela, e a gente começou a conversar, e falou, tá bom, eu tenho acesso a dados brasileiros, e você talvez tenha perguntas, né? Então nós fizemos um primeiro trabalho nesse período, saiu acho que em 2016, sobre uma questão que estava interessando a ela, se pessoas aprendem alguma coisa na universidade, que é uma questão, como assim? Todo mundo sabe que todo mundo aprende coisa na universidade, mas existia uma crítica nos Estados Unidos que as pessoas não aprendiam competências genéricas, aprendiam conhecimentos específicos, mas não competências genéricas. E aí, olhando os dados brasileiros, que eu não conhecia, o ENAD, a gente viu que no ENAD tem uma parte do ENAD que é um teste, são perguntas genéricas. Se a pessoa entende raciocínios melhor, se ela interpreta gráficos melhor, interpreta textos e assim por diante. Podemos analisar. E naquela época, o ENAD era feito no primeiro ano e no último ano da graduação. Então, não era a mesma pessoa, mas a gente conseguia medir a população de primeiro ano e de último ano. De qualquer forma, eu usando dados brasileiros, resolvi uma questão que ela estava interessada e deu um artigo que nós publicamos. E aí eu falei para ela, olha, você me aceita, eu posso te visitar por 6 meses, agradeço a FAPESP por esses 6 meses, para a gente resolver um problema que eu estou interessado. Ela falou, claro, pode vir. Mas o truque não só ela trabalha com essa área de inclusão nos Estados Unidos, mas ela é originalmente colombiana, e a Colômbia é um dos outros poucos países que usam testes de entrada e de saída para o ensino superior. Então, nosso plano era um dia escrever um paper que comparasse Brasil e Colômbia. Não acabamos não fazendo isso, mas... Não fizeram, mas provavelmente você tem uma opinião a respeito das competências. De uma maneira geral, quando o aluno sai da graduação, ele sai com um conhecimento específico ou ele tem uma competência maior? Ele tem uma visão maior? Ele tem ganhos de competência genérica. Tem. Então, o que a gente mostrou nesse outro paper, que não é esse de cotas, é que alunos do primeiro ano respondem pior às questões genéricas do que alunos do último ano. A única área que não é verdade é medicina. Porque em medicina o aluno já provavelmente gastou tanto cérebro para entrar, para passar no vestibular, quer dizer, ele já sabe o tanto quanto ele saberia. Então, a única área onde não mostra ganhos na competência genérica foi na medicina. Eles saem tão bons quanto eles entram. Nas outras áreas, eles saem melhores do que eles entram. Isso é uma boa notícia, realmente. Uma boa notícia, exatamente. Ô, Franklin, bom, eu tenho mais 10 minutos de programa, eu vou destinar aos nossos 2 entrevistados, mas você tem informações, eu gostaria que você fizesse um resumo delas, por favor. Sim, eu quero falar sobre um dos nossos projetos, que é o Observatório em Movimento, né? É um projeto que iniciou durante a pandemia, né? E que procurava ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento a respeito de como viver a pandemia, né? Que foi um momento bastante traumático para todos e todas. E agora que a pandemia, de uma certa forma, já está meio que terminando ou diminuindo sensivelmente, o Observatório em Movimento procura apresentar o quê? Dicas e informações de como você viver melhor o pós-pandemia, porque com certeza o mundo depois da pandemia é diferente, né?
Não sei se para bem ou para melhor, mas enfim, ele está mudando, a gente sabe disso e é importante que isso seja discutido. Convido a todos e a todas que entrem no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá vão obter informações desses especialistas que vão falar sobre, né, esse observatório em movimento. Além disso, também aproveito mais uma vez para reforçar o convite para todos e todas visitarem os conteúdos do Observatório nas redes sociais, seja no facebook.com/observatório 3 setor, @observatório 3 setor no Instagram, né, ou youtube.com/observatório 3 setor. Em todos os casos, o 3 em numeral. Tá? Isso é bastante importante para você poder acessar e ter esse conteúdo acessível para todos e todas. E, Joel, acho que uma grande síntese que eu poderia fazer do programa de hoje, com o Jacques e com a Roseli, é que a política de inclusão na educação ela é fundamental para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, Joel. E, relembrando, né, já que nós estamos hoje na quinta-feira, né, no domingo nós teremos eleições. Então, que todos e todas votem conscientemente em que tipo de país que nós queremos ter para os próximos 4 anos. Na defesa do nosso processo civilizatório e, claro, da nossa democracia. Muito bem. Roseli, eu quero suas considerações finais rapidamente. O Franklin falou do nosso projeto Observatório em Movimento. Como estará o país na pós-pandemia? Como estará a pessoa com deficiência na pós-pandemia? E aí, enfim, você se quer responder essa pergunta ou o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Eu posso, assim, relatar o que fez a pandemia, o que fez com a pessoa com deficiência hoje, né? Nós tivemos impactos muito grandes. Lembrando que você citou 2 vezes durante o nosso programa desse retrocesso de uma lei que já aprovada em 2008, que está sendo ameaçada. Sim. Que está sendo ameaçada, então, assim, nós vamos continuar lutando, participando de audiências públicas, fazendo parcerias com outras organizações, com pessoas que acreditam na educação e numa educação de qualidade para todas as pessoas, então a gente vai continuar lutando em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E eu quero acreditar que esse retrocesso não vai acontecer, porque a educação inclusiva para as pessoas com deficiência só tivemos ganhos, foi super favorável, então a gente acredita no potencial de todas as pessoas. É claro que a pandemia ela impactou a vida de todas as pessoas, e principalmente das pessoas com deficiência, que necessitam desse apoio, necessitam dessa convivência, então a gente sabe que isso impactou, mas nós estamos trabalhando para que tudo isso seja revertido o mais rápido possível. E eu acredito que daqui para frente a situação tende a melhorar e que a gente vai conseguir aí muitos benefícios e muitos ganhos com essas pessoas. Nós aprendemos muito no dia a dia com eles também. Que bom que você aprendeu. Eu queria agradecer a minha participação. Nós é que agradecemos a sua entrevista. É bom você trazer uma visão otimista diante desse momento difícil que o país vive. As conclusões finais do professor Jacques. O que mais você gostaria de deixar registrado de importante, Jacques, a respeito da tua pesquisa, das suas opiniões como cidadão? Ok, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse trabalho, ele teve seus 15 minutos de fala. Nós agradecemos você. É super importante agora que nós estamos rediscutindo, que se as pessoas se lembrem dele, e por favor citem, mas de qualquer se lembrem dele. Eu pessoalmente acho que é muito cedo para tomar uma decisão de interromper esse experimento social brasileiro. Tá? Me parece claro que ele está dando bons benefícios. Eu acho que os argumentos que ele causa potenciais malefícios no futuro, nós vamos criar uma sociedade que diferencia raças, ela já diferencia raças, precisa ser avaliado no futuro, né? Mas eu acho que é muito cedo e eu espero que o Congresso e o Senado renovem as políticas de cota, como cidadão. Eu acho que realmente é muito cedo para interromper isso, parece que os ganhos são claramente positivos, é muito pouco claro que tenha coisas negativas sendo introduzidas por causa do sistema de cotas. Jacques, numa frase, do que mais você tem medo nesse momento que a gente vive no país? Qual é o seu maior temor?
Eu morro de medo. Eu estou morrendo de medo de todos os assuntos. Não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar lá. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Roseli Olher, pedagoga especialista em terapia ABA e atendimento educacional especializado. Jacques Weiner, professor do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.